Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, a situação complicou pro Vasco. Infelizmente a batata assou, né? Mas o vascaíno já está acostumado com esse tipo de situação. O Vasco também já está acostumado a passar por cima desse tipo de obstáculo. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar também sobre um grande reforço para o nosso atacante, Pablo Veguete. Ele vai ter um grande reforço para o jogo contra o Palmeiras. E vou falar um pouquinho também sobre o Vasco vai jogar em outro estádio, mesmo sendo mandante. E que estádio é esse? É São Januário? Não. É Maracanã? Não. O Vasco vai jogar fora do Rio. Eu vou trazer essa e muito mais informações nesse vídeo de hoje. Então, fique aí que a gente vai começar pelo início. Vambora? Então vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Pelo início, vou falar um pouquinho do nosso atacante, Pablo Veguete, que vai ter um grande reforço para o jogo contra o Palmeiras. A família do jogador chegou aqui no Rio de Janeiro, família essa que estava na Argentina, esperou o Pablo Veguete ir arrumar um apartamento, sabe, se acomodar aqui no estado do Rio de Janeiro, ele já conseguiu fazer isso. E hoje ele postou no Instagram dele, né, ele recepcionando ali a família, o bebezinho dele, então eu acho que isso é muito positivo para o nosso atacante. Atacante esse que já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, né, ele poderia ter 3 se não fosse aquela bola na trave contra o Atlético Mineiro, mas faz parte, então eu acho que é um reforço muito interessante para o nosso jogador e eu acho que isso motiva ainda mais ele a performar em alto nível, coisa que ele já vem fazendo com a camisa do Vasco. Então vou deixar passando o vídeo aí no Instagram rapidinho para vocês darem uma conferida nessa recepção, vamos dizer assim, emocionante do nosso atacante Pablo Veguete. Então vamos lá, rapaziada, vou falar um pouquinho agora sobre São Januário. Notícia positiva, né? O STJD decidiu hoje que os 4 jogos de punição que o Vasco já cumpriu foram suficientes para o Vasco poder voltar a jogar em São Januário. Então a notícia aí positiva para o torcedor, mas não termina por aí, porque agora a gente fica a depender da Justiça, que vai decidir na semana que vem, no dia 30, se o Vasco vai poder voltar a jogar em São Januário. Eu vi alguns torcedores ali querendo organizar uma manifestação e coisas do tipo na frente do Tribunal de Justiça. Se acontecer, eu estarei presente. Essa mesma justiça que sinalizou para o Vasco, né, que deveria acontecer algumas mudanças ali no estádio de São Januário. A primeira é a biometria, né, para identificar os torcedores, eu acho muito importante, já eu comento. E também mudar o estacionamento ali ao redor de São Januário, né, porque fica muito aglomerado de carros e coisas do tipo. Talvez para a segurança fica difícil, né, para tentar entender o que está acontecendo e conseguir proteger todos os torcedores, né? Quando eu falo de biometria, eu acho importante porque eu acho que tem que acabar com essa cultura de punir, sabe, o clube, o Vasco, sabe? A gente tem que começar a punir as pessoas, cara. E com a biometria isso fica muito mais fácil para a gente identificar os torcedores que tacam bomba, que fazem confusão dentro dos estádios, né? Então eu acho que isso seria até positivo para o Vasco e talvez o custo não seria tão grave assim pra gente, né? Porque iria resolver um grande problema, que é esse, a gente identificar os causadores desse tipo de situação e a gente punir esses causadores, não o time do Vasco, cara. Então a gente fica aí esperando, né, o que a Justiça vai decidir, se o Vasco vai continuar com o seu jornal bloqueado ou se o Vasco vai precisar apenas fazer essas mudanças, né, que eu comentei com vocês agora há pouco. Então vamos lá, vamos ver, semana que vem, né? Vamos continuar? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre, cara, essa batata quente que eu comentei, notícia não muito positiva pra gente. Já estou um pouco preocupado, né? É referente ao nosso próximo jogo contra o Palmeiras, né? Palmeiras esse que ganhou de 4-0 ontem o Deportivo Pereira da Colômbia pelas quartas de finais da Libertadores. Aí vocês perguntam pra mim, pô, Fábio, por que tu tá bolado com essa informação, cara, e tal? Porque, cara, eu jurava que o Vasco iria enfrentar o Palmeiras com time reserva, cara. E provavelmente, por esse placar largo que o Palmeiras conseguiu ontem, cara, o Palmeiras deve jogar com o time titular contra o Vasco. Palmeiras esse que talvez não vá precisar poupar os jogadores, né? Porque com esse placar é muito difícil aquele time conseguir virar o jogo em cima do Palmeiras. Deportivo esse que eu achei um time ridiculamente fraco, é um time fraco, não sei como é que chegou nas quartas de finais da Libertadores. O Vasco iria golear esse time, cara, se a gente enfrenta, eu tenho quase certeza, se ele jogasse aquele mesmo futebol contra a gente, cara, pelo amor de Deus. Mas eu acho isso, cara, uma notícia ruim pra gente, cara, sabe? A gente for pensar que o Palmeiras tem um elenco muito forte, né? O time titular recheado de craques, como o Dudu, como o Rafael Veiga, o Everton, Gustavo Gomes, entre outros.
E, cara, eu tava na expectativa de a gente enfrentar o time reserva deles, né? Mas eu vi até uma galera do Sport TV falando hoje que dificilmente depois desse placar, o Palmeiras vai segurar algum jogador, né? Vai entrar com o time completo para enfrentar o Vasco. Palmeiras esse que está passando por algumas dificuldades para voltar para o Brasil. O time deles ainda está na Colômbia, né? Parece que o avião que a presidente deles compraram, né? Tá dando pane e tal, coisas do tipo. Talvez exista uma migalha de esperança do Palmeiras demorar a chegar aqui no Brasil e eles decidirem entrar com o time em reserva, né? Mas, cara, é aquilo, mano. No futebol a gente tem que passar por cima de tudo e todos, né? O Vasco já passou por esse tipo de situação antes, infelizmente. Não vai ser esse jogo do Palmeiras que vai definir o nosso futuro no campeonato. Eu acho que o Vasco já teve jogos bem mais importantes, né? Se a gente for lembrar o jogo contra o Goiás em casa que a gente perdeu, o jogo contra o Bahia em casa que a gente perdeu, o jogo contra o Santos em casa que a gente perdeu. Então são esses tipos de jogos que definem o nosso futuro. Não enfrentar um time tão qualificado quanto o Palmeiras, que é um jogo bônus. É um jogo bônus, é um jogo à parte, sabe? Mas infelizmente, cara, a gente tem que olhar daqui pra frente e, cara, vencer o Palmeiras seria essencial. Seriam 3 pontos que ajudariam muito a gente a sair dessa situação de zona de rebaixamento. Tô vendo uma crescente do Vasco, com certeza, mas não pode parar, cara. Tem que continuar, entendeu? Tem que continuar. O Vasco conseguiu ganhar do Grêmio, a gente que empatou contra o Bragantino, ganhamos do Galo. Então acho que o Vasco tá numa crescente, mas enfrentar o Palmeiras com certeza é osso duro de roer, então a batata quente. Estou preocupado com essa situação. Beleza? Agora falando um pouquinho ainda sobre o jogo contra o Palmeiras, né? Já decidiram qual vai ser o árbitro, vai ser o Wilton Pereira Sampaio. Você se lembra desse árbitro aí? Aquele mesmo que apitou a Batalha de Itu, né? Que ele marcou aquele pênalti no comecinho do jogo, expulsou também o jogador do Ituano. Então espero que ele faça uma boa arbitragem. O Vasco que vem sendo muito prejudicado nos últimos jogos, cara. Eu não preciso nem lembrar, cara. O Daronco contra o Bragantino, pelo amor de Deus, cara. Teve um pênalti ali que ele não apitou contra o Orediano. Cara, o Daronco me estressou demais, cara. Demais. E também o árbitro do jogo contra o Atlético Mineiro, que eu esqueci o nome dele, cara. Que, pelo amor de Deus, ele deu um cartão amarelo pro Léo Pelé, que não era para ter dado. Ele deu um cartão amarelo pra Shed, né, que não era para ter dado. E, cara, eu ali no Maracanã, eu fiquei revoltado com essa situação, sabe? Mas como o Vasco conseguiu vencer o jogo, então isso acabou passando despercebido. Eu me lembrei até ontem, né? No vídeo de ontem até comentei. Cara, o Vasco não pode passar mais por esse tipo de situação. O Vasco tem que reclamar, tem que enviar a notificação para a CBF, porque a arbitragem tá prejudicando a gente, cara. Talvez era para o Vasco ter ganhado 9 pontos nesses 3 jogos. Mas contra o Bragantino, o Vasco foi prejudicado. No segundo tempo, o Vasco jogou mal contra o Bragantino. Concordo. Mas era para o Vasco ter ido para o intervalo com o jogo 2-1. Porque foram 2 pênaltis. O pênalti em cima do Veguete, o Daronco marcou. E o pênalti em cima do Orediano, o Daronco não marcou. Então é preocupante, cara. É preocupante. No momento desse, cara, tem que estar tudo alinhado. Se o Vasco perder, é por culpa do próprio Vasco. Não por culpa de um árbitro ou sei lá o que do tipo. Então, cara, é complicado. Então a gente já sabe quem vai ser o árbitro, tranquilo? Mais uma notícia, o Vasco pretende levar a partida contra o São Paulo no dia 8/10 para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Eu acho muito interessante, eu acho que o Vasco tem uma torcida nacional, vamos dizer assim, né? Eu sei que tem muita gente em Brasília que torce para o Vasco, eu acho isso muito importante. Assim como eu acho que o Vasco deveria levar jogos também para Manaus, né? Manaus, que, cara, é repleto, a galera que aparece aqui no canal, a maioria é de Manaus. Então, um forte abraço para você que é de Manaus e acompanha o canal Complexo Vascaíno. Eu acho que seria interessante também um jogo aí, a gente está na expectativa do Vasco talvez mandar o jogo contra o Fluminense em Manaus, né? Mas a gente não tem nenhuma confirmação ainda. Que a gente tem esse jogo no Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando que, mas o Vasco jogando em São Januário é mais forte, coisas do tipo. Mas, galera, tem jogos que demandam mais público, cara. E jogo contra o São Paulo, eu tenho certeza que o Vasco, o torcedor, ele quer assistir esse tipo de jogo. E todos os ingressos que estiverem à venda, o torcedor vai comprar, sabe? Poderia ser no Maracanã, mas, cara, a gente sabe toda a burocracia em cima do Maracanã. Então, cara, tá estressando demais, cara. Tá estressando demais Maracanã. E São Januário, que a gente ainda não tem definição de nada, né? Como eu falei pra vocês, o STJD já liberou, mas agora a gente fica à mercê da justiça. E aí? Se o Vasco não tiver São Januário, não tiver Maracanã agora que tá reformando o gramado, né? O Vasco vai jogar onde, cara? Então é uma situação muito difícil. Então a gente pode privilegiar torcedores do Vasco que moram em outros estados, né? Assim como Brasília, em Manaus, ou sei lá, a torcida do Vasco essa que é espalhada pelo Brasil inteiro. Então, galera, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. Eu vou fazer um pedido que eu não fiz ainda. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição,
Conto com seu like e conto com seu comentário. Canal Complexo Vascaíno trazendo vídeos sobre o Vasco todos os dias. Amanhã tem mais vídeos, espero ver você novamente aqui amanhã. E é isso, tamo junto, galera. Um forte abraço e é nóis. Canal Complexo Vascaíno. E é isso, valeu, tamo junto.